Olá, esse é o 5º programa da série Origens. O tema de hoje, Origens da Ciência. Há um texto bíblico escrito por Paulo, um grande filósofo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, que diz: ponham à prova, ou seja, examinem todas as coisas e fiquem com o que é bom. Naturalmente que Paulo aqui não estava falando em ciência, o tema aqui eram profecias, mas de certa forma podemos até aplicar esse texto ao contexto da ciência, ou seja, colocar tudo à prova, analisar, examinar. Mas afinal, o que é ciência? Segundo a definição de Eva Lakatos e Marina Marconi, no livro Metodologia Científica, ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza. Note que ela menciona racionalidade, verificabilidade, ou seja, tem que ser verificável aquilo que você estuda, e objeto de estudo, de pesquisa. Ciência é igual saber, então ciência vem dessa ideia de saber, de conhecer, de investigar. Esse gráfico aí na sua tela me ajuda a explicar para você as diferenças e semelhanças que há entre criacionismo, ou evolucionismo, ou naturalismo filosófico e design inteligente. Note que no centro você tem uma área ali alaranjada que então seria a interseção entre todas essas áreas de conhecimento, esses modelos, que se trata então da ciência como método, ou método científico. Note que criacionismo, evolucionismo e design inteligente, todos eles se valem do método científico, dessa ferramenta útil para entender a realidade. No entanto, o que está ali em amarelo, verde e azul seria então a área filosófica dos modelos. Criacionismo, embora se valha também do método científico, o criacionista tem um componente filosófico que é a teologia bíblica, no caso dos criacionistas bíblicos. Já o evolucionista tem uma componente também filosófica, que é o naturalismo filosófico, a ideia de que tudo poderia surgir naturalmente, sem a intervenção de um criador inteligente e sobrenatural. O design inteligente é uma visão de mundo que dispensa o criador, mas entende que existem evidências de design inteligente, de uma inteligência por trás de tudo que você observa. Então, na verdade, os defensores do design inteligente, ou DI, eles não se preocupam com a natureza do designer, mas entendem que há evidência, sim, de que houve uma intencionalidade, uma teleologia na criação. O que esse gráfico visa mostrar? Que, embora todos esses modelos, esses 3 modelos, eles se utilizem do método científico, os 3 também têm, sim, um componente filosófico que não é passível de verificação científica. No caso do criacionismo, repetindo, a teologia bíblica, evolucionistas, naturalismo filosófico e design inteligente, a teleologia. Ok, avançando aqui, nós temos 2 cartoons que ajudam a entender um pouquinho como que um conceito, uma palavra, às vezes é vista ou visto na concepção de cada pessoa. Veja só, o homem diz assim: eu vejo evolução ocorrendo no meu laboratório porque isso é um fato. Mas o homem, quando menciona ali, o cientista menciona a evolução, na cabeça dele está ali uma ilustração que revela, talvez, diferenças de pigmentação nas asas das borboletas, variações limitadas, o que alguns chamam de microevolução. Mas o garoto, que não conhece essa discussão toda, ele entende que quando falou a palavra evolução, seria então a ideia de macro ou mega evolução, aquela ideia de que de uma única célula, de um único organismo primordial, teriam evoluído várias e várias formas de vida, chegando até o nosso tempo com essas espécies que nós conhecemos. Note, uma palavra, evolução, ela pode ser interpretada de 2 maneiras diferentes. Nesse outro cartoon, o rapaz aí diz o seguinte: eu sei que a evolução é verdadeira, porque eu vejo a evolução ocorrendo todo o tempo. Note que no primeiro momento em que ele menciona a evolução, ele está pensando na mega ou macroevolução de um organismo unicelular ter evoluído ao longo de milhões, bilhões de anos até chegar ao ser humano. Mas no segundo momento em que ele menciona a evolução, ele diz que vê isso acontecer, na verdade o que ele viu ali foi diversificação de baixo nível, raças de cães diferenciadas, não é? Mas todos sendo cães. Então note que essa palavra é bastante elástica, não é? E ela deveria ser realmente esclarecida antes de qualquer discussão envolvendo criação e evolução. Um outro bom exemplo de uma premissa evolutiva que foi testada e verificada como não sendo correta por meio da ciência empírica ou do método científico. O caso aqui é das moscas das frutas, ou seja, a Drosophila melanogaster. Ao longo de 100 anos, os cientistas conseguiram forçar nessas mosquinhas mutações,
elas se multiplicam muito rápido, então você tem ali gerações sucessivas rapidamente. Ao longo de 100 anos, essas mosquinhas sendo torturadas em laboratório não confessaram a evolução. Veja só por quê. Eles obtiveram, em gerações sucessivas, moscas com asas retorcidas, não voavam, moscas sem asas, obviamente que não voavam mesmo, moscas com órgãos deslocados, ou seja, todas as mutações, nenhuma delas deu origem a um novo órgão funcional, nem um novo plano corporal. Todas foram deletérias, ou seja, fizeram com que a informação genética fosse perdida, ou no mínimo mantida, mas com alterações que não foram benéficas ou vantajosas para as moscas. Então aqui nós vemos o método científico sendo aplicado e demonstrando que uma premissa da evolução realmente não estava correta, ou seja, que as mutações poderiam promover algum tipo de diferença favorável, vantajosa para algum tipo de organismo. Parece-me, ou parece aos pesquisadores, que as mutações não causam isso. Elas mantêm ou alteram aquilo que funcionava bem, talvez no começo. Os pais da ciência, o que podemos falar sobre esses homens e mulheres que deram origem, realmente criaram um método científico usado até hoje pelos cientistas do nosso tempo? Esses chamados pais ou precursores da ciência eram, em sua maioria, devotos cristãos. Talvez o mais destacado deles seja realmente Isaac Newton. Veja, Newton é autor do clássico influente em filosofia natural, Principia Matemática, mas ele escreveu também as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Talvez poucos saibam que Newton escreveu tanto sobre teologia quanto sobre ciência e se aplicava igualmente com o mesmo empenho e afinco às duas áreas do conhecimento. Newton escreveu nesse livro, escrito em 1723, o seguinte: a predição de coisas futuras refere-se à situação da igreja em todas as épocas. Entre os velhos profetas, Daniel é o mais específico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. Por isso, no que diz respeito aos últimos tempos, deve ser tomado como a chave para os demais. Rejeitar suas ideias, ou de Daniel, rejeitar suas profecias é rejeitar a religião cristã, pois que essa religião está fundada nas profecias a respeito do Messias. É um livro muito interessante, realmente, esse sobre Daniel e Apocalipse. A revista Sapiens, número 4, a revista que derivou da Super Interessante, chamou atenção para esse lado pouco conhecido do descobridor da gravidade, das leis do movimento, um dos precursores mais importantes da ótica e reinventor da matemática. Segundo a revista, Newton morreu afirmando que o movimento e as órbitas dos planetas eram definidos por Deus, assim como a composição da matéria. Newton já via incoerência, inclusive num pensamento que seria formulado 100 anos depois de Charles Darwin. Olhe só o que Newton escreveu a respeito da teoria da evolução antes mesmo de ela ser desenvolvida por Darwin. Se os homens, animais, etc., tivessem sido criados por ajuntamentos fortuitos de átomos, haveria neles muitas partes inúteis. Aqui uma protuberância de carne, ali um membro a mais, alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais dois. Realmente é uma constatação bastante interessante e até genial. Mas no registro fóssil você não percebe isso. Você vê da base até o topo animais bilateralmente simétricos, sem essas formas aberrantes que deveriam ser esperadas caso houvesse realmente uma evolução ao acaso, caótica, fazendo com que órgãos pudessem surgir aos poucos, se ajustando ao longo do tempo. Nos últimos dias de vida, Newton passou a dedicar mais tempo ao estudo da Bíblia. Em 1727, enquanto os criadores das máquinas a vapor nasciam na Inglaterra, Newton morreu tentando descobrir a data que Deus tinha marcado para o juízo final. Podemos até imaginar que Newton dedicou muitos anos de sua vida estudando várias áreas do conhecimento, mas no fim da vida, já amadurecido, muito sábio, ele se volta mais uma vez para o livro que sempre foi seu alvo de estudos, a Bíblia Sagrada. Teria Newton encontrado ali uma fonte de grande esperança, um livro em que podia confiar mais do que qualquer outra fonte de conhecimento, realmente é algo para se pensar. O Dr. Ariel Roth, no livro A Ciência Descobre Deus, escreveu que a vida de Newton ilustra claramente como a excelência científica e uma firme fé em Deus podem andar de mãos dadas. Sim, ciência, quando corretamente compreendida, e teologia, quando corretamente compreendida, podem se dar as mãos e nos ajudar a enxergar o mundo com duas lentes muito boas e assim podemos dizer com Newton, enxergamos mais longe. Qual seria então o berço da ciência
em que contexto cultural, geográfico, nasceu a ciência como método? Veja, no livro A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, os autores dizem o seguinte: o tipo de pensamento conhecido hoje em dia como científico, com sua ênfase na experimentação e formulação matemática, surgiu numa cultura específica, a da Europa Ocidental, e em nenhuma outra. Os mais diversos estudiosos reconhecem que o cristianismo forneceu tanto os pressupostos intelectuais quanto a sanção moral para o desenvolvimento da ciência moderna. A pergunta que fazemos aqui, então, quais são esses pressupostos que favoreceram, esses pressupostos bíblicos que favoreceram o desenvolvimento da ciência moderna como método científico? Um deles é o de que a Bíblia ensina que a natureza é real, diferentemente de outros sistemas religiosos que a consideram irreal, como, por exemplo, o panteísmo, o hinduísmo e o idealismo. Sem a concepção de que a natureza é real, não haveria como ter realmente método científico, investigação científica. Outro pressuposto: a doutrina bíblica da criação implica que o mundo não é ilusório, antes é uma esfera de estruturas definíveis e relações reais e, portanto, um objeto passível tanto de estudo científico quanto filosófico. O mundo não é ilusório, o mundo é real. Outro pressuposto: a convicção bíblica que favoreceu o desenvolvimento da ciência é a ideia de que a natureza tem valor e o que Deus fez é bom. Os gregos antigos, por exemplo, não tinham essa convicção. Muitos historiadores acreditam que esse é um dos motivos pelos quais os gregos não desenvolveram uma ciência empírica que requer observação prática e de primeira mão, bem como experimentação. Note que aqueles vasos bonitos que você vê da Grécia Antiga não eram feitos pelos mais sábios, não eram feitos pelos filósofos, não é? Geralmente eram os escravos que produziam essas coisas que envolviam manipulação da matéria, pôr a mão na massa. Lógico que numa cultura dessa não haveria como surgir um método científico que exige realmente experimentação, manipular a matéria. Graças a essa visão bíblica sobre a realidade, sobre o universo, sobre a vida, sobre a matéria, houve então uma desdeificação da natureza. E os autores da Alma da Ciência, desse livro que eu mencionei, dizem o seguinte, que enquanto a natureza é objeto de adoração religiosa, sua análise é considerada uma heresia. O monoteísmo da Bíblia, do Deus fora da matéria, exorcizou os deuses na natureza, libertando a humanidade para desfrutá-la e investigá-la sem medo. Somente quando o mundo deixou de ser um objeto de adoração é que pôde tornar-se um objeto de estudo. Outra visão bíblica que favoreceu também o surgimento da ciência como método na Europa cristã protestante é a ideia de que o universo funciona sob leis finamente ajustadas. Para que se tornasse objeto de estudo, o mundo deveria ser encarado como um lugar em que os acontecimentos ocorrem de modo confiável e regular, o que, diga-se de passagem, também foi legado do cristianismo. A crença num Deus fidedigno e racional levou assim ao pressuposto de um universo racional e ordenado, e a ciência hoje ainda é mantida por esse pressuposto. Em seu tempo, Newton, numa demonstração de humildade, disse que se ele viu mais longe é porque ele estava apoiado sobre ombros de gigantes. Que gigantes eram esses? E qual era a visão de mundo que eles mantinham? Podemos pensar, por exemplo, em René Descartes, matemático, filósofo do século XIX. Para ele, as leis matemáticas investigadas pela ciência eram legisladas por Deus, da mesma maneira que um rei determina leis para o seu reino. Outro, Van Helmont, que é um dos primeiros químicos da história, ele disse o seguinte: creio que a natureza é o projeto de Deus, por meio do qual uma coisa é aquilo que é, fazendo ou agindo como lhe é ordenado. Outro, Nicolau Copérnico, astrônomo polonês, que defendeu o heliocentrismo em oposição ao geocentrismo, ele afirmava que as leis da natureza não são intrínsecas e não podem ser deduzidas a priori. Antes, são impostas ou infundidas por Deus e só podem ser conhecidas a posteriori, por meio da investigação empírica. E o que dizer de Galileu Galilei? Físico, matemático, astrônomo italiano, ele argumentou que não podemos presumir que saber como Deus pensa. Devemos sair e olhar para o mundo que ele criou, inaugurando assim o método científico. Isaac Newton, voltando um pouquinho a ele, diz o seguinte, que, segundo ele, o principal objetivo da ciência é realizar uma argumentação retrospectiva ao longo da cadeia de causas e efeitos mecânicos, até chegar à primeira de todas as causas, que certamente não é mecânica, e que para Newton era Deus. Quando os cientistas modernos qualificam certos pesquisadores atuais de pseudocientistas pelo simples fato de crerem no criacionismo, na verdade eles estão ofendendo até mesmo aqueles que os precederam
e lhes legaram o próprio meio de sobrevivência, ou seja, a ciência. Eu quero concluir então com alguns pensamentos de outro grande cientista do passado, Blaise Pascal, um intelectual francês, físico, matemático, um dos mais notáveis cientistas. Em seus últimos anos de adolescência, ele inventou o primeiro aparelho de calcular, que alguns até chamam de o primeiro computador. Pascal disse que a razão e a ciência não poderiam ajudar uma pessoa a vir a conhecer a Deus. Somente experimentando Cristo, as pessoas podem conhecer Deus. Isso é uma verdade, não é? Eu espero que alguns dos argumentos que eu estou apresentando nessa série façam você refletir um pouco sobre a questão da existência de Deus, da racionalidade da fé. Mas eu não espero que argumentos pura e simplesmente possam levar alguém a esse encontro com Deus. E Pascal também não pensava assim. Na verdade, é preciso ter um encontro com Jesus. E eu quero te convidar a fazer esse encontro, a buscar esse encontro. Por que não dar uma chance para Deus? Note que Pascal escreveu o seguinte, o conhecimento de Deus sem o da própria miséria produz orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o de Deus produz desespero. O conhecimento de Jesus Cristo gera o meio termo, pois nele encontramos Deus e nossa miséria. Nós nunca creremos com uma fé inquestionável e vigorosa, a menos que Deus toque nosso coração. E ele escreveu aquela frase clássica que diz, o coração tem razões que a razão não conhece. E mais, não tenho palavras para qualificar aquele que duvida e não corre atrás da certeza, aquele que, ao mesmo tempo, é sumamente infeliz e injusto, e ainda se sente tranquilo e satisfeito e se vangloria de tudo isso. É preciso saber duvidar quando necessário, afirmar quando necessário e submeter-se quando necessário. Quem não faz assim, não entende a força da razão. E foi Pascal quem propôs aquela célebre aposta, a aposta de Pascal, em que ele diz que o crente e o ateu têm 50% de chance de estarem certos, o que é uma verdade. Não podemos provar matematicamente, cientificamente, que Deus existe, nem tampouco que ele não exista. Mas acontece o seguinte, se o que o crente diz e crê estiver certo, ele se preparou para um encontro com o Criador, para uma vida eterna. Se o que ele diz não for verdade, ele estiver enganado, sinceramente enganado, ele viveu, teve sua família talvez ou não, enfim, até teve talvez mais saúde e mais tranquilidade por ter conceitos cristãos que regeram a vida dele. Mas se ele morreu e tudo isso foi um sonho, o que ele perdeu? Nada. Agora pense num descrente, num incrédulo, aquele que apostou suas fichas no não, na descrença, na não existência de Deus. Ele vive, ele tem família ou não, enfim. Se ele morreu e estiver certo, não perdeu nada. Mas, se esse descrente chegar ao fim da vida e aquilo que ele descreu for verdade, ele perdeu tudo. E Pascal diz, se você ganhar, você ganha tudo. Se você perder, você não perde nada. Não hesite, então, aposte em sua, de Deus, existência. Claro que nossa crença, assim como a de Pascal, não se baseia em percentuais, numa aposta. Nós baseamos nossa crença numa relação real, numa experiência real com Deus. E é justamente isso que eu convido você a fazer. Mais uma vez eu repito aqui, dê uma chance para Deus. Quem sabe você aí no seu quarto agora, no seu ambiente de trabalho, não sei onde você está agora, mas por que não fazer uma oração silenciosa pedindo que Deus se revele a você, assim como ele se revelou aos primeiros cientistas, assim como se revelou a Isaac Newton, Blaise Pascal e tantos outros. Deus existe, ele tem um plano para você. Basta que você abra sua mente e dê uma chance para esse Deus. Um abraço e até o nosso último programa, Origens.